Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, ó Rei, para cada uma de nossas vidas. Teu nome é santo, a Tua misericórdia, o Teu favor é para sempre. Queremos, ó Rei da Glória, estar diante de Ti, Senhor. Precisamos estar diante de Ti, ó Rei da Glória, de maneira manifestada, Pai. Não é, Pai querido, estar diante de Ti, porque verdadeiramente não há ninguém que possa se ausentar da Tua presença, Pai. Mas queremos estar na Tua presença de maneira em que Tu possas se manifestar, que haja graça sobre nós, Senhor. Traz luz ao nosso entendimento, possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, para teu louvor, para tua honra, para a tua glória. Tu és o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados. Hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Maria Dirce. Ela vai trazer uma palavra aqui para nós e vai ser uma bênção em nome de Jesus. O Senhor vai trazer às nossas vidas aquilo que ele tem tratado nesses dias a respeito da festa do Purim, não é? Um tempo em que os portais do posicionamento, os portais da vitória que o Senhor estabeleceu para nós na cruz estão abertos. O livro de Esther é um livro que atualiza a cruz a nosso favor. Amém? Então, a irmã Maria Dirce se comprometeu aí nesse dia e está trazendo uma palavra para nós. Então, abra os teus ouvidos espirituais, não se furte da luz do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ativar o som aí, querida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso. Amém. Glória a Deus. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Amém. Senhor seja louvado e glorificado em todo momento das nossas vidas. Amém? No livro de Esther, capítulo 4, tem o versículo assim, no versículo 15. Capítulo 4, versículo 15 e 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Amém? Esther, né, eu estava estudando um pouco sobre Esther, e nessas idas e vindas minhas, eu acabei deixando o caderno com todo o estudo em Vitória. Glória a Deus, eu estudei tudo de novo. E é muito interessante a história de Esther, tem várias chaves para nós, porque é uma história poderosa, mesmo que se fale que não tem o nome de Deus escrito, né? Mas Esther, ela vem de uma palavra que significa escondido, né, no hebraico. E Esther, quando ela fica 6 meses no óleo, na mirra, eu fiquei pensando na imersão, né? Por que Esther ficou imersa 6 meses? Né? Antes de ser Esther, ela era Hadassa, né? Radassa. E Mardoqueu, Mordecai, ele era tão rígido, porque ele devia ser uma pessoa muito séria, certo? Porque para pegar uma menina órfã para criar, ele tinha que ser todo correto, ter toda uma estrutura emocional, física, espiritual, para criar alguém órfã, né? Será que ela tinha espírito de orfandade? Né? Nós, tipo assim, paramos para pensar nisso, se Esther tinha um espírito de orfandade, e no caso Hadassa, né? Radassa. E quando eu fui estudar um pouco sobre a mirra ela é um azeite que cura. O próprio azeite em si, o óleo da unção, ele entra nos nossos ossos, né? E ele nos cura de diversas enfermidades. Mas nesse caso da mirra de Radassa, quem sabe ela não tinha uma enfermidade interior, uma raiva, não sei, uma ferida interna, e ela precisasse ficar imersa. E ela foi curada ali nesses banhos de imersão, foi curada espiritualmente, porque ela tinha perdido os pais, ela nasceu no cativeiro, ela não era uma pessoa considerada totalmente livre, no sentido de estar na terra dela, ela não estava na terra que era dela. Eles já tinham sido levados por Nabucodonosor para a Babilônia, né? Até que o rei Ciro, quando ele juntou os medos e os persas,
e ele conquistou a Babilônia por ser um rei persa, né? Só que Ciro, é muito linda a história de Estela, tem tantas chaves. Ciro, antes dele ser rei, ele tinha feito um voto a Deus, de que se ele fosse, né, um grande homem, ele iria restituir o templo para o povo de Deus. E nisso, quando ele conhece, quando ele fica sabendo do profeta Isaías, que profetizou sobre ele 210 anos antes dele nascer, olha que tremendo, né? O profeta Isaías profetizou que ele que viria um grande homem, né? E ele seria a libertação do povo. Então ele começa a libertar o povo. E aí é quando envia Zorobabel. Quando ele envia Zorobabel, vão 42 mil na frente. Nisso, a Daça ainda não existia. Foi preparado todo um terreno para que todo um campo em volta para que Esther nascesse, para que a rainha Esther viesse como rainha. Não foi assim, da noite para o dia, foi todo um cenário preparado por Deus para que quando ela nascesse, ela fosse preparada. Será que os pais dela teriam feito isso? Teriam cedido? Porque né, nesse meio tempo, quando ele liberta o povo do cativeiro da Babilônia, o rei Ciro, né, ele é avô de Assuero, do rei Xerxes. Quem é esse Xerxes? Quem é o rei Assuero? É o que lutou contra Leônidas, do filme 300, que todo mundo assistiu, o filme 300. Então, ele derrota, né, o Leônidas, da Grécia, mas depois ele perde em Salamina a outra guerra. Quando ele faz uma festa de 180 dias para poder reunir os 127 príncipes das 127 províncias que ele era rei, o Xerxes, o rei Assuero, ele não era tão bonzinho assim, ele era exibido, ele era orgulhoso, ele era vaidoso, ele era um estrategista de guerra, porque ele juntou esses príncipes para planejar para invadir a Grécia de novo. Então, quando ele tem inteirado 7 dias de festa, ele já estava alegrezinho, né? Alegrinho por causa do vinho, que ele manda chamar Vaxi. Ele mostrou todo o ouro dele, toda a prata, todas as pedras, tudo que ele tinha de riqueza no reino para esses 127 príncipes. Para ele juntar essa estratégia de guerra e formar esse exército, o que Assuero faz? Ele pede para que a rainha, alguns livros, né, de filósofos judeus, que tem toda a história, que são pessoas idôneas na escrita, como Flávio Josefo, afirma que talvez a rainha ela teria que vir somente com a coroa, nua, perante os 127 príncipes. Só tinha homem na festa dele. E ela já estava querendo empoderamento feminino naquela época, porque ela já estava dando uma festa só para as mulheres, a rainha Esther, desculpa, a Vashti. E a Vashti, quando ela se recusa a ir, provavelmente ela percebeu que ela ia passar vergonha, que ela ia ser humilhada, por ela ser mulher, por uma série de outras coisas, né? Mas ali tudo tem um propósito do Senhor nessa história, né? A Vashti recusou, porque provavelmente o Senhor deve ter endurecido o coração dela com relação a isso, para que viesse a Daça, para que viesse todo o cenário fosse preparado para a rainha Esther. Então, quando Esther ela se torna a rainha a mais bela, ela provavelmente ela já estava curada de tudo que ela ouviu dos reinados anteriores, dos judeus, eles sendo feitos cativos durante os primeiros 70 anos com Nabucodonosor, depois foram libertos, mas muitos já tinham muitas posses, como poderia ser o caso de Mordecai, que morava em Suzã, que é a capital da Pérsia, né, que hoje é o Irã. Então, provavelmente ele tinha posses, então ele não queria abrir mão para poder ir embora, né? E quando Radassa, ela é introduzida no palácio, ela faz
toda uma preparação, já preparando para Neemias, para Esdras, que viria 17 anos depois dela, e para Neemias, que viria 30 anos depois, para reconstruir os muros. Então, quando nós vemos algo na Bíblia, a gente acha que é uma história solta. Então, por aqui nós vemos que Esther não tem nada de solto na Bíblia. Ela preparou todo um caminho para Esdras e depois preparou para Neemias. Então, quando a Esther ela passa por todo aquele processo dos banhos e ela Irmã, tá sem áudio, travou. agora voltou? Desculpa, é porque me ligaram. Esther significa no hebraico mastir, e mastir quer dizer escondido. E Esther, ela era tão bela, né, que o nome dela significa também no hebraico setare, setaré, que significa bela como estrela da manhã. E quem é a nossa estrela da manhã? Então, Esther, o tempo inteiro, ela fala de um reino vindouro, ela fala de uma reconstrução do templo, ela fala da reconstrução do povo de Deus, do ajuntamento. Quando ela se dispõe, mesmo tendo nascido no cativeiro, eu acredito que Esté, ela fazia todos os rituais, porque mesmo depois de ela casada com o rei Assuero, ela ainda obedecia a Mordecai, ela ainda obedecia a Mardoqueu, o tio dela. Por quê? Porque ele falou para ela, não se mostre, não mostre de onde você veio, não mostre que você é judia, que você é descendente de judeus. Então, ela ainda obedecia, mesmo sendo casada, ela ainda obedecia a Mardoqueu. Só que tinha um eunuco, né, Hagai, né, pastora? E tinha um outro, eu anotei aqui o nome dele, mas eu perdi, que ele fazia o contato entre ela e Mordecai. Quando ela enviou as vestes e Mordecai devolveu, falou que não queria as vestes, existia uma pessoa, um eunuco de confiança que trazia as informações. Aí eu parei para pensar, e se esse eunuco fosse uma pessoa que falasse bem assim, sei não, hein? Esse seu tio vai te colocar você em risco, vai colocar sua... Você agora é uma rainha. E se tivesse acontecido isso, entende? Então, tinha tudo para dar errado, mesmo ela sendo rainha. Esther, ela não estava assim com tudo favorável a ela. Ela estava literalmente correndo o risco de perder a cabeça, de perder a coroa, de perder a posição, porque ela estava envolta de pessoas que não eram da mesma linhagem dela. Ela estava envolta de pessoas que era um território, um campo inimigo, era um campo minado. Ela estava no palácio que não era dela, ela era a rainha do palácio, mas o palácio não era dela. Então, quando nós paramos para pensar nisso tudo, como que Esther teve fé? Como que a Radassa foi tão bem criada por Mardoqueu, por Mordecai, ela foi tão bem instruída nos princípios de Deus, nos princípios da Torá, no princípio da palavra, de guardar, de se guardar, de obedecer, porque ela poderia ter se insurgido contra Assuero. Esther, ela poderia ter juntado um grupo de pessoas que também não iam com ele, que não gostavam dele, e ela poderia ter feito uma revolução, uma revolta. E quem sabe não teria conseguido, pelo menos fazer um estrago, né? Atrapalhar o reinado. Só que ela foi criada nos princípios de Deus, nos princípios de Adonai. O que nós fomos ensinados? A obedecer à autoridade, não importa ela qual seja. Então, se eu estou debaixo de uma paternidade, se eu estou debaixo de uma autoridade, se eu estou debaixo de um apostolado, eu obedeço a ele, mesmo sem concordar muitas vezes. Porque
quem está com a palavra é ele, entende? Então, quem estava na autoridade era o rei. E nesse momento, Esther, ela foi sábia. Mais do que ser bela, mais do que ser cheirosa, mais do que estar preparada para ser a esposa do rei, para ser a amada do rei, ela estava preparada como uma mulher sábia que edifica a sua casa. Porque ali Esther estava salvando não só os seus, mas a todos que estavam com ela, que não eram da mesma descendência dela, porque todos poderiam ser exterminados. Quando uma rainha ela era convidada a se retirar de um palácio, todos os demais morriam com ela. Muitos falam, em algumas versões, algumas vertentes falam que a rainha Vasti nunca mais apareceu porque ela foi morta. Porque por ela ter desobedecido ao rei, ela foi morta para se calar aquela voz de rebeldia, de desobediência. Então, as concubinas dela provavelmente também foram aprisionadas em algum lugar e isoladas para sempre, porque nunca mais se ouviu falar, em parte alguma, de Vasti, da rainha Vasti. Então, Esther, ela poupou não só a vida dela, não só a vida do povo judeu, ela poupou a vida de todos que estavam ao redor dela, inclusive a de Mordecai. Nós vemos, eu vejo aí a obediência dela, né? E numa dessas partes da reconstrução, quando Zorobabel ele é enviado para reconstruir o templo, existiu um rei depois do rei Ciro, que foi Cambises, ele reinou somente 2 anos. E alguns é, sírios, assírios, trazidos pelo rei da Síria, na época, para se infiltrar em Samaria, por isso que Samaria era muito contaminada, ele recebeu uma carta, né, de algumas pessoas, e o que ele fez? Ele proibiu de Zorobabel continuar a reconstrução do templo. Aí ele conseguiu paralisar a obra, mesmo ele tendo sido rei somente por 2 anos, ele conseguiu paralisar a obra por 9 anos, até que veio Esdras e depois Neemias para reconstruir. Então, uma má palavra, ela nos paralisa. Uma palavra errada, uma carta escrita errada, um zap escrito errado, ele pode nos paralisar, ele pode roubar nossa bênção e nos deixar num ambiente onde nada vai fluir. E é exatamente isso que mirra também é uma das características da mirra, é fluir. Então, Esther, ela foi curada, ela estava escondida e, ao mesmo tempo, ela foi curada das feridas, imersa no óleo de mirra, e ela também começou a fluir. Então, em tudo isso, nós vemos a mão de Deus, mesmo que não esteja escrito Adonai, Yahvé no livro de Esther. Então, muitas coisas me chamaram a atenção, muitas chaves no livro de Esther, muitas coisas tremendas, maravilhosas e espetaculares, mas a personalidade de Esther, moldada, o comportamento dela, né? Qual era o comportamento de Esther? Esther poderia ser rebelde, a Radassa poderia ser uma menina rebelde, uma menina que, o meu tio não me ama, ele também, né? O meu pai adotivo me deu, ele me vendeu, ele me trocou, ele me doou para ser uma concubina do rei, porque jamais ela pensou que poderia vir a ser uma rainha. Ela foi na condição de ser uma das virgens do reino, eram 127 províncias. As províncias conquistadas pelo rei Ciro e pelo rei Dario, e depois que veio parar na mão de Assuero, vinha desde a Ásia Menor até a Etiópia, até Núbia, né, dos etíopes. Por quê? Porque eles achavam que o mundo acabava ali na Etiópia, porque se eles soubessem que o mundo tinha mais, eles teriam continuado conquistando. Então, Esther, antes dela ser Esther, ela teve 1000 motivos por ser órfã, ela poderia ter questionado Deus por que os pais morreram, por que ela estava em outra terra, numa terra estranha, por que ela não estava na casa dela, ela estava na casa do tio, então, por que ela estava sendo criada por outras pessoas, porque ela poderia ter um espírito de orfandade, ela poderia ser uma pessoa incurável na alma, ela poderia ter uma alma totalmente deformada, uma alma totalmente triste,
ela poderia ser uma pessoa com semblante abatido, mas o que nós lemos no livro de Esther é que ela era uma pessoa radiante, ela era uma pessoa que ela conquistava, ela conquistou os eunucos, ela conquistou os próprios colegas que estavam também se banhando em óleo, né? Também tomando, sendo imersas nas perfumarias para poder serem preparadas. Então, para ela, não havia uma disputa, entende? Ela estava ali em amor. Eu vejo a Radassa, uma menina meiga, uma menina dócil, uma menina que ela poderia, uma menina contida, né? Mas por dentro dela, uma força tremenda, corajosa. Eu anotei algumas coisas aqui: fiel a Deus, ousada, porque ela chegou na presença do rei, ela correu o risco e ela chegou na presença do rei. Então, para fazer isso, ela teria que ter coragem e ousadia. Não é qualquer pessoa que chegava na presença do rei, sem ele permitir, seria condenada à morte. Então, ela se arriscou, ela foi ousada, ela foi humilde, né? Porque ela preparou primeiro todo um banquete, né? Ela pesquisou sobre esse rei, o que que esse rei gostava de comer. Ela deve ter feito uma pesquisa extensa. Ela deve ter ficado com um bloquinho lá anotando o que que esse rei gosta de comer. Qual o melhor horário para poder eu entrar na presença dele? Qual o horário que ele não vai estar irritado? Qual o horário que ele vai estar propenso a me ouvir? Qual o horário que o coração dele vai estar mais maleável? Entende? Então, ela também preparou todo um cenário. Ela foi muito sábia, ela foi muito estrategista. Esther provavelmente hoje seria uma empreendedora se estivesse em nosso meio. Esther hoje já seria uma líder. Jamais Radassa, antes de ser Esther, mesmo se ela estivesse em nosso meio como Radassa, ela não ficaria escondida, porque ela era uma estrela. Esther significa, né, estrela. Então, ela provavelmente sobressairia diante de todas as outras mulheres, de novo, mesmo em nossos dias atuais. Esther, ela tinha muitas possibilidades de dar errado, mas ela preferiu se arriscar naquele 1%. Às vezes nós temos 99% de probabilidade de dar errado, mas nós temos 1% de chance, e um com Deus é a maioria. Nós podemos ter zero de possibilidade, zero de probabilidade de estar aqui neste momento, como muitos aqui que foram curados de alguma, né, enfermidade. Então, de pessoas que tiveram uma virada na vida, uma coisa boa que o Senhor resgatou. Então, de onde o Senhor nos tirou de vários cativeiros. Esther saiu desse cativeiro de orfandade. Ela preferiu arriscar. Morra eu, se eu tiver que perecer, perecerei. Então, olha a segurança que ela teve. E quantos de nós, às vezes, nos acovardamos e falamos: ah, não, Senhor, não me envie, porque eu não vou. Vai que acontece algo ruim no meio do caminho. Vai que fura o pneu. Olha só a nossa preocupação. Ai, vai que lá o som não esteja bom daquela igreja quando eu pregar. Vai que só dê 20 pessoas. Vai que só dê. Vai que eu chegue na igreja e não tem ninguém. Eu vou pregar para quem? Vai que eu vou fazer uma reunião pelo Zoom e não tem ninguém. Só vai ter uma pessoa me assistindo. Entende? Olha os nossos medos. Então, o medo, ao mesmo tempo que ele nos resguarda a nossa vida, porque ele não nos deixa pular de um precipício, ele é uma proteção, mas ele também pode nos paralisar. Então, nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus sempre para que venha dosar isso em nós, para que nós sejamos bastante, muito como Radassa. Né? Quanto mais eu leio sobre Esther, eu fico apaixonada por esse livro, pela sujeição dela à autoridade, por ela poderia ter cultivado uma raiz de amargura. Ela poderia ser uma rainha amarga. Por que será que Vasti não foi na presença do rei? Será que Vasti não tinha essa raiz de amargura? De onde será que era Vasti? De que província que ela era? Então, como que Vasti virou rainha? Por que ela se recusou? Mesmo se ela tivesse que ir só com a coroa, ou às vezes não foi por isso, foi por outro motivo. Por que ela se recusou?
Então, Vasti provavelmente tinha essa raiz de amargura, tinha essa resistência ao rei Assuero. Como que Radassa, né, se submeteu, mesmo sem saber depois o que poderia acontecer com ela nos bastidores, dentro daquele quarto real, né, dentro daquelas quatro paredes, o que poderia acontecer entre ela e o rei Assuero? O que ele poderia fazer com ela? Então, ela ficou à mercê de muitos perigos. Ela não ficou totalmente imune e nem isenta de uma impunidade. Ela poderia ali ter sofrido vários tipos de punições, de perder a coroa, mesmo que tivesse atendido ao pedido dela, mas tipo assim, como que essa mulher, como que essa menina foi topetuda, ousada de chegar para mim e falar isso? Onde que eu estava com a cabeça de oferecer até metade do meu reino para ela? E não é que ela foi abusada e ainda me fez condenar um príncipe, um Ramã que andava comigo há tanto tempo. Então, poderia ter feito muita coisa. O rei poderia ter pensado e repensado naquele meio tempo. Só que aí nós vemos Deus, Adonai, nesse momento todo-poderoso, no controle de todas as coisas. Porque é muito simples quando nós falamos assim: Deus está no controle. Não, já está tudo certo, Deus já resolveu. É tão simples, né? É tão simplista. Nós colocamos Deus numa coisa tão banalizada, tão simplista. Mas quando nós vemos o rei Assuero atender ao pedido de Esther, né, e ela entrou na vida dele nos 7 primeiros anos, olha só o ciclo. O rei Assuero, ele governou por 21 anos. E ela entrou nos 7 primeiros anos da vida dele, no primeiro ciclo do reinado dele, de 7 em 7 anos, ela entrou como rainha. Deus preparou todo um cenário. Então, quando eu vejo isso em Esther, essa ousadia, essa intrepidez, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, eu vejo nela essa audácia, não uma audácia petulante, não uma audácia de, de querer se engrandecer, porque ela poderia ter, sim, uma raiz de vingança bem pequenininha lá no fundo, se for estudar o comportamento dela, porque ela se vingou de Ramon. Ela chegou e falou bem assim: esse mal Amã quer destruir meu povo. Então, ela tinha, sim, uma sede de justiça, de vingança, só que ela preferiu se submeter a tudo que ela já tinha aprendido esse tempo todo. Então, ela deve ter passado por momentos de medo, por momentos de insegurança, mas tudo isso ela colocou diante do grande eu sou, daquele Deus que ela conhecia, com Mardoqueu, com Mordecai, com esse tio que a ensinou nos princípios da palavra. Então, eu quero deixar para nós hoje que nós tenhamos a ousadia de Esther, que nós tenhamos o princípio de Hadassa, de nos submeter às autoridades, de perseverarmos, mas de nós também fazermos um estudo do cenário, de onde nós estamos, o que, que nós podemos fazer para mudar isso tudo para melhor, para que venha a ser estabelecido o reino do Senhor. Ela preparou o caminho para grandes homens depois dela, para que viessem estabelecer o reino, para que o templo fosse reconstruído. Então, ela não foi uma simples rainha, ela foi a rainha, uma mulher que fez história, uma mulher que tem um livro na Bíblia, a única mulher que tem um livro com o nome dela. Então, isso tudo é para nós levarmos em consideração. Quando nós falamos bem assim, mas era só uma daça, era uma criadora de ovelha, uma cuidadora de ovelhas, tinha cheiro de ovelha, como, né, nós já falamos, já ouvimos aqui, ela tinha cheiro de ovelha, e não deveria ser um cheiro muito bom, né, gente? Então, assim, nisso tudo, nós vemos uma preparação, uma abnegação, um abrir mão de si mesma, mesmo sendo rainha, mesmo tendo uma coroa, mesmo dormindo no palácio, mas ela abriu mão dela mesma, das riquezas dela, porque ela poderia ser morta. Então, até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão para esse Deus maravilhoso trabalhar na nossa vida? Eu falo começar por mim. Até que ponto nós podemos e queremos abrir mão da nossa família, de estarmos com os nossos queridos nos momentos
para estarmos diante do Senhor? Até que ponto nós queremos abrir mão do nosso conforto, do nosso palácio, do nosso cantinho, do nosso cafofo, do nosso lugar predileto para estar diante do Senhor? Esther fez isso. A Daça fez isso. Ela se submeteu. E é isso que eu quero deixar para nós hoje, em nome de Jesus, que nós tenhamos um coração ensinável, que nós tenhamos sempre a humildade de saber que não sabemos tudo e que podemos aprender mais, estabelecer mais o reino de Deus na terra. Amém? O Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém pela sua vida, minha linda. Graças a Deus por essa palavra tão gloriosa. E eu quero aqui, não vou pregar, evidentemente, novamente, mas vou falar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Amém? Em nome de Jesus, quero agradecer a visita da nossa amada pastora Rose. Muito obrigada, pastora, por estar conosco hoje. Deus te abençoe. Então, amados, assim, o senhor me falou algo que eu preciso dar uma digerida nisso. Mas Esther, ela tinha um cheiro já de sacrifício, não é? Porque é interessante quando ela chegasse ali diante do rei, o rei já estendeu o cetro para ela e falou: o que tens? Até metade do reino eu te darei. Então eu creio que a mirra foram um dos presentes que se achegaram a Jesus, quando os magos se apresentaram diante de Jesus, e ela significa também sacrifício. Então havia um cheiro de sacrifício no nariz, né, no corpo daquela moça, e que o rei não poderia deixar de sentir, porque havia todo um ambiente espiritual preparado. Então, quando a nossa irmã Dirce falou a respeito das localizações do tempo, como é bom ter domínio da história, não é? Como fica rica a palavra, não é? Cada um Deus usa de uma maneira, é muito tremendo. Então, nós vemos aqui, com toda essa riqueza de tempos, os reis envolvidos, tudo, nós vemos que Deus, ele tinha um propósito. Assim como ele estabeleceu Esther no propósito eterno dele, dentro de um povo e de uma data específica para um propósito eterno dele, assim ele estabeleceu a tua vida e a minha vida. Não pense assim, às vezes o adversário vem e fala assim: mas a minha vida está passando, 2024 está passando, eu estou aqui porque estou aqui. Não pense isso. Tem propósito de Deus envolvido com você e comigo, antes, durante e depois a nossa vida na Terra. Então, entenda isso. Aquela mulher, no seu posicionamento, ela fez com que sobrevivesse a nação toda de Israel que estava naquele território. Eram espalhados por 127 províncias. Então, tinha muito judeu ali. E ela conseguiu guardar aquela geração inteira. Então, olhe para a sua vida e, por favor, dê valor. Porque o Cristo vivo deu valor para você. Ele não inseriu você neste lugar onde você mora, nessa data, nesse contexto, sem um propósito. Dê valor àquilo que Deus tem falado ao teu coração. Escapa verdadeiramente por tudo aquilo que a tua alma precisa ser livre, liberta. Não fique guardada em você mesmo, guardado em você mesmo, mas prospere. Tenha o seu olhar mais aberto naquilo que é a sua vida. Às vezes você olha a sua vida só por você mesmo, mas a sua vida não é sua, a sua vida é do Senhor. Entenda isso. Talvez as pessoas não tenham se dado conta de que Deus nos comprou. Então, a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é de Deus. Ele tem, se temos o selo da aliança do Cristo vivo e do sangue de Jesus, é porque nós fomos comprados. E se fomos comprados, ele quer fazer o que quer com a sua propriedade, que somos nós. Amém? Então, guarde isso no teu coração. Deus nos ama, ele tem um propósito perfeito, e eu quero agora orar pela sua vida, pautado nas palavras que a irmã trouxe, que eu anotei aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero colocar agora diante de ti que tu tens a hora certa e um lugar certo para nos inserir, papai. E tem propósito antes, durante e depois, Senhor, a nossa estadia aqui nessa terra, na nossa vida, Pai, no tempo pequeno, milésimo de segundos, ó Rei da Glória, ou pouquíssimos segundos que temos aqui na terra, Pai. E tens um propósito eterno para nós, que nós não desperdicemos essa oportunidade, olhando para nós como alguém de desvalor, Pai. Não somos assim. Somos valorizados por Ti e pelo poder do Teu sangue, papai. A nossa história, ela não está solta, não, Senhor. A nossa história, ela tem começo, meio e fim. Então, em nome de Jesus, e isso será desdobrado de geração em geração, em nome de Jesus. Papai, Esther estava escondida, e ela também foi curada para poder fluir na terra.
Então, papai, em nome de Jesus, que nós entendamos isso. E muitas vezes estamos escondidos em vários tipos de caverna. Esther, eu creio que foi escondida para o propósito certo, na hora certa, no tempo certo, tudo certo, no lugar certo. E nós também, às vezes, estamos escondidos, ó Rei da Glória, em lugares muito terríveis, de dores, de tristeza, de perdas, de miséria, de angústias. Mas chega o tempo de tu falares, sai à luz, vem, eu vou fazer um tratamento em você. E a partir disso, você vai ter um cheiro, anda, cheiro, diferente, as minhas narinas. O Pai está nos chamando, saiam, 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 orê, de cá. Em nome de Jesus, e queremos sair, papai, porque há um propósito teu para nós. E é nessa temporada, Senhor, estamos numa mudança de sorte, mudança de posicionamento, com os nossos olhos fixados na cruz do Calvário, porque ela fará separação. Assim como Jesus Cristo fez separação na sua cruz, a respeito do tempo, antes e depois de Cristo. Assim, Senhor, será na nossa vida, antes e depois do posicionamento que tomarmos em Cristo, em nome de Jesus, nessa festa, ó Pai querido, que queremos sim celebrar a nossa vitória sobre aqueles que saíram para nos matar. Nós é que vamos matá-los, porque tu tens dado autoridade posicional e cotidiana para a sua igreja. É para sempre e também é no dia a dia na terra, porque tu tens capacitado a tua igreja para algo grande. Senhor, essa mulher era virtuosa. Tua filha falou de tantas virtudes da tua filha. Ser contida, ser ousada, saber se colocar, ser sábia, obediente às autoridades. Senhor, e nós queremos, ó Rei da Glória, ter essas características para que venhamos a ser, ó Pai querido, aquela que tu dás, até metade do teu reino para nós, não para que usurpemos, não, Senhor, mas que juntamente com o nosso noivo amado, Cristo vivo, possamos reinar em vida, porque tu disseste, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. E nós queremos exercer governo nessa temporada. Em nome de Jesus, queremos exercer, ó Pai, aquele domínio e governo que tu deste para nós, lá no Jardim do Éden. Em nome de Jesus. Papai, que tu nos venha abençoar, Senhor. Amanhã será o nosso último dia de decretos contra aquilo que se levantaram contra nós, aqueles que se levantaram contra nós, nas suas malignidades. 11 filhos, aliás, 10 filhos de Amã, 9 filhos de Amã já foram sentenciados. Amã já foi sentenciado. Amedata já foi sentenciado. E falta apenas um, Senhor. E em nome de Jesus, tu nos dará graça e arrependimento suficiente para que ele deixe de reinar sobre nós, papai, porque ainda há um sangue na cruz, ainda há um nome que é sobre todo nome. E nós, ó Pai querido, poderemos te ver com o rosto descoberto e mudarmos, sermos mudados de pé em pé, de glória em glória, porque é assim que tu estás fazendo com a tua igreja. Tu és santo, tu és Deus. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Amanhã, o último dia, o pastor Alexandre vai falar um pouquinho. Ele está sentadinho ali com o microfoninho a postos. Pode falar, amor. Shalom, boa noite. A irmã Dirce falou a respeito de Esther, né? Se é a única mulher que tinha o nome dela ali. Nós temos Ruth também. E me chamou a atenção ela falar isso, não porque tinha Ruth, mas porque elas têm marcas bem semelhantes. E tanto Ruth como Esther, elas tiveram a graça recebida por Deus de mudarem um cativeiro de derrota, de morte, de fracasso, de destruição, em algo que pudesse ter vida. Então, assim, são duas mulheres que, na verdade, aparecem aí com uma marca muito peculiar. Nós podemos fazer isso, mudar. Então, eu quero hoje aí deixar essa palavra para que você e eu, nós entendamos que nós podemos, sim, mudarmos uma atmosfera que nos é totalmente desfavorável. Mudar uma atmosfera que para nós está já marcado, determinado, morte, fracasso, destruição, dor, tudo isso que a irmã listou, mas Esther pôde mudar esse ambiente, Ruth pôde mudar esse ambiente, e você e eu, nós podemos mudar esse ambiente sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, e esse é o objetivo dessa festa de Purim, nós executarmos mesmo juízo contra esses adversários, contra os nossos inimigos, contra aqueles que se levantaram para nos matar. De tudo que nós estudamos todos esses dias, o capítulo 9, versículo 1, é o que mais assim me marcou, porque pensavam que iam se assenhorar dos judeus,
mas os judeus se assenhoraram deles. Aleluia. Então, nós temos que sair daqui hoje com esse entendimento. Nós vamos fazer um culto, amanhã nós temos o último dia dessa ministração, desse ensino, e depois domingo nós vamos fazer um culto. Pensavam que iam se assenhorar da Maria Dirce, mas a Maria Dirce se assenhorou dos adversários dela. Aleluia. Pensavam que iam se assenhorar do Alexandre, mas o Alexandre se assenhorou dos inimigos dele. E você coloca o teu nome aí, em nome de Jesus. Coloca o nome da tua família, coloca o nome da tua casa, da tua igreja, do nosso país. Coloca na presença do Senhor, porque para nós, na verdade, existem decretos terríveis contra as nossas vidas. Mas nós podemos mudar esse mundo espiritual, nós podemos interferir nisso, tendo posicionamento real diante da palavra e exercermos decretos contra os nossos adversários, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu não sei o que a pastora vai falar ali, mas domingo, não se esqueça que o culto será às 6 da manhã e não às 7 da noite. Amém? Porque o Purim ele começa no sábado às 18 e vai até o domingo às 18. Se a gente fosse fazer o culto às 19, nós já estaríamos fora dessa data. Então, nós vamos fazer às 6 da manhã, com Santa Ceia, nós vamos estar ali, em nome de Jesus, fazendo com que o Senhor seja engrandecido. Se você quiser e puder, você me procura ou procura a pastora no privado, desde às 5 da manhã, nós estaremos na igreja, com louvores, com adoração, com oração. Então, se você quiser participar desse momento, nos ajudar ali em oração, estar junto conosco ali, você nos procure no privado, porque eu vou mandar o link às 5 horas só para vocês que quiserem fazer isso. Porque se eu mandar às 5 nos grupos, vão achar que já é o culto, aí vai virar uma bagunça. Aí eu mando primeiro para quem quiser participar desde as 5 e depois eu mando às 6 para o pessoal que vai entrar para o culto. Amém? Deus abençoe. Até amanhã cedo, em nome de Jesus. O pastor vai estar encerrando aí. Vamos que vamos. Amém. Glória a Deus. Amém, amado. Vamos fazer uma festa de fé para o Senhor. Um banquete do vinho da alegria. Por isso vamos celebrar Purim. Amém? Em nome de Jesus. Vamos celebrar Purim por conta disso. Fazemos um banquete de alegria. Falar, Senhor, Tu és homem de guerra. E Tu nos deste vitória sobre os nossos adversários. Amém? Em nome de Jesus, é isso aí. Até amanhã, até domingo, cedo. Prepare a sua ceia, prepare uma mesa bonita, uma mesa onde você possa, se tiver aí possibilidade de reunir alguns irmãos aí junto com você, faça isso. Aqui a igreja vai ter os irmãos, já avisamos, vamos fazer aí acho que eu vou fazer uma torta de frango, e vamos ver aí que o pessoal vai trazer. Vai ser muito bom, porque a presença do nosso Deus em celebração e gratidão a Ele estará conosco. Amém? Em nome de Jesus, shalom, shalom. Glória a Deus.